Shalom, shalom, boa tarde. Nós estamos no dia 25 de Sivan, do ano 5785, a contar da criação. É o dia 21 de junho de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas reflexões, aprendizados, ensinamentos, para aperfeiçoar de fato o nosso conhecimento, o nosso amor e o nosso temor a Hashem, para seguirmos a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós estamos na paraxá da semana, Shelach Lecha, e a paraxá da semana, como acontece no todo sétimo dia da semana, é exatamente a conclusão da paraxá, Então a nossa paraxá Shelach Lecha, que significa envie por ti mesmo, se referindo à questão de Moshe, atendendo o clamor do povo, a vontade do povo, de enviar espias para ver a terra, analisar a terra, etc. e tal. E ele consultou a Hashem, e Hashem disse, Lech Lecha, aliás, Shelach Lecha, envie por ti mesmo. Ou seja, Deus não determinou o envio de espiões ou espias à terra prometida. Ele já lá no Egito, antes de acontecer o êxodo, ele já falava realmente para esta geração sobre a terra prometida, que tinha sido feito com o pacto abraâmico, já tinha sido prometido a Abraham. Então Deus não falou nada. Assim como também na saída do Egito, o próprio Eterno, através de Moshe, falou ao povo, que era exatamente que eu vou tirar da terra do Egito e vou os enviar para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, leite de cabras e mel de tâmaras. Então a promessa era real. Isso foi confirmado também diante do desafio, diante do monte, aliás, diante do Mar Vermelho, o Mar de Juncos, e o exército do faraó atrás, perseguindo o povo para matar e os sobreviventes trazer de volta para o Egito. Então o povo ficou encurralado, Moisés começou a fazer sua prece, e Deus disse a ele, não é um momento de prece, Moshe, é ordem, o momento é de seguir em frente. Afinal de contas, não disse que vos encaminharia para a terra prometida? Foi onde que Nachshon se lançou ao mar, e mesmo antes da abertura do mar, ele já se lançou, e por isso, confirmando ou confiando na vontade divina. E aí, na sequência, o mar se abre, com o gesto de Moshe, e aí o povo passa por 12 túneis, na sua passagem do Mar de Juncos. Então a promessa era real, não tinha necessidade de enviar espias, etc. Mas, Shelach Lecha, envie por ti mesmo. E essa foi a questão de Moshe em si. Nessa semana, nessa passagem, nessa paraxá, temos 119 versículos. Então hoje nós vamos concluir 4.188 versículos estudados até aqui nesse ciclo 5.785. Outro fator também que nós temos aqui, que a próxima paraxá, a partir de amanhã, que é a paraxá de nome Korach, Coré, é onde que vamos ter mais detalhes ainda com referência o resultado negativo dos 10 espiões, que resultou também na rebelião de Coré, de Korach, ok? Então hoje nós vamos aqui vermos alguns aspectos da questão dos espiões, para podermos estar bem gravados sobre isso. E no final teremos aí uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre recordar a fonte e a ligação que tem exatamente isso daí com o Tzitzit, que é especificamente para o povo judeu, o Tzitzit.
Benei Nor não se usa tzitzit, né? Que são aquelas franjas, aquelas que ficam do lado das vestes, né? De todo o judeu. Então nós vamos ver a fonte, e tzitzit, ele é de fato, né, uma ordenança específica para o povo judeu, ok? Então nesse sentido, amados, nós vamos aí realmente estarmos aí com referência a alguns aspectos, né? Somente recordando que numa única semana, na realidade, não dá para estudar todos os aspectos da Parashá. Por isso, o ciclo, né, anual dos estudos é exatamente isso. O que você aprendeu ano passado, né, você está rememorando hoje e aprendendo algo a mais. Assim é sucessivamente. Por quê? Porque a Torá, né, os estudos da Torá, eles são eternos e são infinitos, como é o seu autor, que é exatamente o próprio Deus Todo-Poderoso, né, que deu a Torá escrita e a Torá oral a Moshe, e Moshe ao povo judeu, e o povo judeu às nações, ok? Então, não tem como realmente estudarmos plenamente a Parashá dentro de uma semana, porque ela é, de fato, infinita, ok? Então é isso daí. Então nós vamos ver alguns aspectos dentro dessa questão dos espiões, né? Os 12 espiões, para tirarmos algumas lições dentro desse aspecto aqui, ok? Então, nós estamos no capítulo 13, né, de Números, Bamidbar, que é a base da nossa reflexão para o dia de hoje, ok? Quando nós temos aí no versículo 20, né, do capítulo 13, nós temos aí a seguinte passagem. Moshe estava orientando, né, o povo com referência a isso daí, né, e nesse sentido estava trazendo os aspectos, né, da terra, o que é que eles tinham que fazer. Então Moshe, ele estava orientando os 12 espias a buscar informações. Moshe não disse para eles trazerem um relatório conclusivo. Moshe estava orientando eles a buscarem informações e trazer estas informações, e não o relatório conclusivo e ainda por cima negativo que os 10 espiões fizeram, né? Somente Yehoshua, Josué e Caleb que realmente tiveram palavras positivas com referência à terra, né? Então aí nós temos no capítulo 13, né, o versículo 20, que fala assim, né, dentro dos aspectos, né, vamos aí começar pelo versículo 17, onde começa a orientação de Moshe para os espiões, o que eles tinham que fazer. Então, capítulo 13, verso 17, a partir do 17, e vamos até o 20, Moshe os enviou para explorar a terra de Canaã. Ele lhes disse, vão por este caminho, ao lado da fronteira do sul, até atingir o mar, e então vão pela costa oeste até atingir Hamat, que é próximo do Monte Or. Vejam que tipo de terra é esta. As pessoas que ali vivem são fortes ou fracas, há poucas delas ou há muitas delas, né? Como é a terra que elas habitam? Ela é boa, com poços, né, de água e nascentes. Ou estes são ruins, ou seja, não tem água, é uma terra árida. Como são as cidades e os habitantes que ali vivem? São cidades abertas ou fortificadas? E como é o solo? Ele é fértil ou estéril, né? Há pessoas justas entre eles, que são como árvores que protegem seu povo, ou não? Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra, né? E aí, então, na conclusão do versículo 20, para esclarecimento, a Torá traz,
estava na estação em que as primeiras uvas amadurecem, né? Então era a estação na Terra Prometida, certo? Onde habitava aquelas 7 nações, que era exatamente a estação em que as primeiras uvas amadurecem. Vamos ver a conexão com referência a isso daqui. Interessante nós observarmos também aqui os nossos mestres ensinam que se há pessoas justas entre elas, né, que são como árvores que protegem seu povo ou não. Ou seja, por que Moshe coloca essa questão? Porque se houver um justo naquela terra, eles não poderão fazer absolutamente nada. E quem era o justo que nesse tempo estava habitando a terra prometida? Segundo os nossos sábios, falam que era exatamente Iov, ou seja, Jó. Era Jó que habitava naquele momento, naquela terra. Mas quando os espiões adentraram a terra e eles foram andando, né, na terra para conhecer e buscar as informações, então, depois no relatório deles, né, o relatório dos 10 espias de forma negativa, eles falam, né, a princípio é uma terra que consome os seus cidadãos, né, que consome as pessoas. Por que isso? Segundo os nossos mestres trazem através do Talmud e da Mishnah, é que por onde eles iam passando, né, sempre tinha uma pessoa importante daquela cidade que morria. E quando essa pessoa importante morria, então as pessoas, né, da cidade, elas realmente, né, contristadas, elas se ajuntavam para prestar as homenagens ao morto. E com isso eles passavam desapercebidos. Era de fato uma providência divina para que eles não fossem notados, né? Mas isso eles não perceberam. Mas falaram que era uma terra que consome as pessoas, né? Entre elas, né, dessas pessoas importantes, uma delas foi exatamente Jó, que morreu nesse período. Então Jó, que era uma pessoa proeminente no meio da terra, né? Então quando eles estavam passando, Jó morreu. Era o único justo que tinha ali. Então, se Jó permanecesse vivo, realmente não tinha como o povo tomar posse da terra prometida. Por quê? Porque um justo, ele realmente pelos seus méritos, ele protege o povo pelos seus méritos. Então por isso nós recordamos aí aquela questão de Abraham com referência a Ló, né? Quando Abraham começa a falar com Hashem, se houver justos aqui, etc, 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 50, por amor dos 50 não destruirei a cidade. Mas se houver 40, 30, 25, 20, 10, né? Se houver 10, diz o Eterno, não destruirei por honra e méritos dos 10 justos. E foi onde que Abraham ele parou, né, de interceder, porque de fato não haviam 10, que é o número de Minyan judaico, para que possa se reunir 10 homens, 10 judeus, para fazer nesse Minyan de 10, fazer as preces e serem válidas, né, dentro da sinagoga perante Hashem. Por isso, as sinagogas judaicas, elas precisam ter um minyan, no mínimo, né, de 10 homens para poder fazer o seu serviço a Hashem. Entendeu? Para o Benei Noah não é exigido o minyan de 10 homens Benei Noah, né, para fazer o minyan, para fazer o serviço e as preces. Ok? Porque isso está conectado diretamente com o povo judeu, né? Os nossos mestres, eles dizem assim, por que o Benei Noah, ele não guarda o Shabat, mas ele honra o Shabat, o povo judeu guarda o Shabat? Resumidamente, os sábios dizem assim, para que o mundo continue a existir, os Benei Noah precisam continuar as suas atividades. Por isso que nós honramos o Shabat e não guardamos o Shabat. Ok? Então, nesse sentido, os Benei Noah
com amor e temor a Hashem, né? Honram o Shabat e dessa forma continuam a fazer com que o mundo permaneça existindo. Ok? São esses aspectos aí. Quando acontece isso daí, então Jó, ele realmente vem a falecer, né, nesse momento que os espiões estão passando pela terra. Então o único obstáculo que havia ali de impedimento para tomar posse da terra era Jó, um homem justo entre aquelas 7 nações. Mas agora Jó, ele falece, então não há mais impedimento algum. E quando estava na estação em que as primeiras uvas amadurecem, os ensinamentos racídicos, né, baseado em Baal Shem Tov, quando as primeiras uvas amadurecem, Moshe não ordenou aos espiões que trouxessem especificamente as uvas, mas apenas frutos. E nós vemos que eles trouxeram várias frutas, uvas, romãs e figos. Então, por que a Torá enfatiza que estava na estação em que as primeiras uvas amadurecem e não simplesmente menciona a época em que as frutas amadurecem? O processo de espionar a terra para conquistá-la representa a nossa missão diária de avaliar sobre como avançar na conquista deste mundo físico para Deus. Transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Então, como, né, os judeus e os Benei Noach, né, como avançar na conquista deste mundo físico para Deus, usando mais efetivamente o tempo e os recursos para a Torá. O versículo conclui que a meta desse processo, e representada pelas uvas, as uvas são únicas pela visibilidade das suas sementes, através da sua pele. E isso nos ensina que o objetivo da nossa observância é tornar transparente, entre aspas, a pele física deste mundo para o seu propósito espiritual mais elevado. Ou seja, aqui os ensinamentos racídicos está dizendo que para que nós possamos transformar o mundo para ser a moradia de Hashem, à semelhança das uvas, que pela sua pele dá para ver a sua semente, o seu interior. Então, o ensinamento racídico está dizendo que quando nós obedecemos às 7 leis de Noah, quando nós praticamos o nosso serviço diário, quando nós estudamos a Torá e as 7 leis de Noah, quando nós praticamos de Sedaká, nós estamos fazendo com que isto que o mundo aparenta ser, não é. Mas quando nós vamos vivenciando isso, nós vamos fazendo com que as trevas vão se dissipando. E como as trevas vão se dissipando, então as cascas, aquele pote deste mundo tenebroso que nós estamos vivendo aí, então estas cascas vão se dissipando. Então ela vai para, de uma forma análoga para podermos entender a questão das uvas, então a pele do mundo, ela vai se tornando mais transparente, que significa que o mundo que aí está da forma que está, com essas quelipote, essas cascas, né, ruins que estão aí, à medida que nós vamos vivenciando esses passos que acabamos de falar, então essas cascas elas vão saindo, elas vão sendo dissipadas, ou seja, a escuridão, as trevas vão sendo dissipadas, o mal vai sendo dissipado e vai se tornando mais transparente o verdadeiro mundo que Deus tem para revelar plenamente nos dias de Mashiach. Como que você pode discernir isso? Lembra da seguinte expressão, ainda há muita gente boa nesse mundo, por isso que esse mundo não foi destruído ainda. Você já ouviu isso, às vezes até você já disse isso. É exatamente isso. Ou seja, tem muita gente boa nesse mundo, por isso que o mundo ainda não foi destruído. Ou seja, significa que estas pessoas boas, elas estão dissipando as trevas, dissipando as quelipote, as cascas, né? Está tornando o mundo mais transparente daquilo que ele realmente é, como foi nos dias da criação e como será nos dias de Mashiach.
em que o mal será completamente dissipado, as quelipotes sairão e o mundo vai se mostrar realmente como ele é, como no princípio da criação. Então é isso que quer dizer, estava na estação em que as primeiras uvas amadurecem. Ou seja, à medida que o povo judeu e o povo Bnei Noach começa a vivenciar a Torá, os mandamentos, as 7 leis de Noach, então está fazendo com que o mundo comece a ser mais transparente para a pincelada final, por assim dizer, de Mashiach, a partir do momento que ele se revelar realmente para transformar plenamente este mundo como o deve ser e o mal sendo completamente, plenamente dissipado. Ok? Então é isso que nos fala aqui sobre a questão sobre a questão das instruções. Jó, que estava presente, veio falecer nesses dias em que os espias estavam ali na terra, e a estação das primeiras uvas quando amadurecem, ok? Quando nós vamos já para na continuidade do capítulo 13, a partir do versículo 25, né, onde nós temos aí o relatório, né, dos espiões até o final do capítulo, né, que vamos aí até o versículo 33, né, capítulo 13 de Números, a partir do versículo 25 até o 33, é o relato dos espiões, ok? Então, nesse relato dos espiões, no final de 40 dias, eles retornaram da exploração da terra, né? E eles vieram, então, com um relatório. Os 10 espiões vieram com um relatório, né? Pronto, né? Por assim dizer. E eles foram com más intenções e suas instruções ainda eram ruins. Quando eles chegaram a Moshe e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel em Kadesh e no deserto de Parã, e eles trouxeram então o relatório, bem como a Moshe e Arão, bem como a toda a congregação, e eles lhes mostraram os frutos da terra, né? E eles disseram: nós viemos para a terra que você nos mandou, ela jorra leite e mel, e este é o seu fruto, né? Então, vamos aí ver o que Rashi, o Talmud, né, alguns comentaristas da Bíblia, da Torá, né, entre elas Maharsha, né, que fala sobre estas questões aqui, né, principalmente nós viemos para a terra, ela jorra leite e mel, e este é seu fruto, ok? Esses frutos, como que eles foram carregados, como foram trazidos, né, à presença de Moshe e todo o povo. Então Rashi, ele comenta da seguinte forma: dos 10 espias, 8 deles carregaram o cacho de uvas, outro carregou um figo e o outro carregou uma romã. E Yehoshua e Caleb não trouxeram nenhuma fruta, nada, absolutamente nada. Pois toda a intenção dos outros era falar mal da terra, e assim como suas frutas eram extraordinárias, assim também seu povo o era. Então Yehoshua se isentou de participar desse relatório negativo, por isso que eles não trouxeram nenhum tipo de fruta. Segundo o Talmud, Yehoshua e Caleb eram homens importantes, por isso era inapropriado que eles carregassem um fardo, segundo o Talmud Sotá 34a. Por serem nobres, eles não tinham a obrigação de carregar absolutamente nada, trazer nenhum tipo de carga, por assim dizer, ok? A pergunta é: por que os 10 espiões, eles primeiramente elogiaram a terra? Porque eles disseram: ela jorra leite e mel, e esse é o seu fruto. Então, primeiramente, os 10 espias, eles louvaram, né, elogiaram a terra.
Então a pergunta é, mas por que, se logo em seguida eles fazem um péssimo relatório? Então, segundo Rashi, né, ele diz assim, qualquer mentira que não começa sendo dita com um pouquinho de verdade, não pode ser sustentada no final. Então, por aí você vê as narrativas que são faladas no mundo. Primeiro fala-se algo que é uma leve verdade. Então, quando fala-se, a princípio, né, uma verdade, é justamente para poder selar a mentira que vem na sequência. Então, toda a narrativa é assim. E os 10 espiões foram exatamente dessa forma. Então, o que você vê nos dias atuais não é novidade, já vem lá de trás. Primeiro, para poder realmente fazer valer uma narrativa mentirosa, falsa, primeiro tem que falar uma verdade. Então, quando se fala primeiramente uma verdade, o que esses atalaias da mentira estão fazendo? Primeiro, eles pegam falando uma verdade, ou parcial, ou uma pequena verdade que seja, primeiro eles chamam a atenção das pessoas. A partir do momento que a atenção das pessoas se voltam para elas, por quê? Porque falaram uma verdade ou uma verdade parcial, né? Então agora os ouvidos estão atentos a eles. Aí vem a narrativa mentirosa, para que as pessoas possam dar credibilidade na mentira. Entendeu? Então sempre foi assim as narrativas. É nos dias atuais, como nós estamos vendo, por aí afora vai. Então, narrativas, elas sempre começam com um pouco de verdade, para poder vir a narrativa mentirosa, falsa, certo? Para que as pessoas deem credibilidade. Então, esse é como que se fala? Essa é a forma das pessoas fazerem, entre aspas, valer as suas narrativas mentirosas. Fala primeiro um pouquinho de verdade, capta a atenção das pessoas, aí vem com as narrativas. Mar Arsha, outro comentarista, ele diz assim, a mentira deles foi a declaração no final do versículo 27. Eles relataram a Moshe e disseram, nós viemos para a terra que você nos mandou. Ela jorra leite e mel, e esse é seu fruto, né? Então, por um dos motivos principais de sua missão, que era avaliar a terra, se a terra era fértil e capaz de sustentar a nação. Como Moshe disse em suas instruções, como é o solo? Ele é fértil ou estéril? Assim, ao afirmar que este é seu fruto, ao exibir uma simples amostra de uvas, romãs e figos, os espiões estavam indicando que a produção principal de trigo, cevada e óleo, que são necessários para sustentar a vida humana, faltava à terra. Elas não tinham esse fruto, né? Esse tipo de produção, certo? E esta foi a mentira deles. Então, primeiro eles elogiaram a terra, ela joga leite e mel. Aí, em segundo, vem, né, mostrando alguns frutos, uvas, romãs e figos, e são verdades que estão ali a olhos nus, certo? Mas eles dizem, e este é o seu fruto. Falaram de uma forma assim, essa terra só produz isso, uvas, romãs e figos. Mas aquilo que é essencial para a subsistência humana, que é exatamente o trigo, a cevada e o óleo, né? O azeite, né, no caso, faltava a terra, a terra não produzia isso. Então vejam bem como que as narrativas nascem. Primeiro, um pouco de verdade, né? Vamos dizer aí, 0,5% de verdade, e depois vem as mentiras, 99%, né? E meio de mentiras, para poderem dar, entre aspas, né, força às suas narrativas falsas e enganosas, certo? Ainda, né, o nosso comentarista Urashi, né, junto com os comentários do nosso Rebbe, a fim de resolver este problema, precisamos primeiramente
nos referir ao comentário de Irache, de que os espiões relataram uma mistura de afirmações verdadeiras e falsas. Por quê? Qualquer mentira que não começa sendo dita com um pouquinho de verdade não pode ser sustentada no final. Então, Rashi não esclarece exatamente qual era a verdade que os espiões falaram e qual era a mentira, né? Maharsha explica que a mentira deles foi difamar a terra ao dizer que este é o seu fruto e que a terra produz somente iguarias, tais como uvas, romãs e figos, mas carece da produção vital e nutritiva de trigo, cevada e azeite, né? No nível literal, parece que a verdade era a declaração positiva e a mentira era o relato negativo, né, que eles trouxeram. No entanto, né? Então você pode observar que sempre as narrativas mentirosas, que começam com uma verdade, ou parcialmente verdade, quando eles vão entrar na narrativa, geralmente vem no entanto, porém, né, contudo, aí vem então a narrativa mentirosa na sequência, certo? Então, isso explica porque Yehoshua e Caleb sentiram que não poderiam fazer parte da apresentação dos frutos ao povo judeu, pois, embora isso fosse de fato parte da verdade e não toda a verdade que os espiões relataram, ela era, no entanto, uma verdade apresentada somente para validar a mentira que viria em seguida. Rashi escreve: Yehoshua e Caleb não trouxeram nada, pois toda a intenção dos outros era falar mal sobre a terra, né? Então, a declaração de Rashi, assim como seus frutos são extraordinários, assim também o seu povo é extraordinário. Não é algo que os espiões de fato disseram, pois então a sua apresentação dos frutos não teria sido verdade, mas parte da mentira. Assim, era a sua intenção que o povo judeu chegasse a essa conclusão por si mesmo, após escutar os seus relatos negativos. Ou seja, se os frutos são desse tamanho, imagine então o tamanho dos seus habitantes. Então, eles foram captando a atenção e a confiança do povo nos seus relatos. Então, eles foram sendo de forma pausada, não falaram toda a narrativa de uma vez só. Ela precisava vir aos poucos, à medida que vai conquistando a confiança das pessoas, a atenção das pessoas. Foi isso que os espiões fizeram dentro desse aspecto aqui. Numa análise final, nós vemos que ajudar os espiões a trazerem os frutos teria sido ajudá-los em seu pecado. E por essa razão, Yehoshua e Caleb, né, foram isentos desta ordem pessoal de Moshe, certo? Quando nós temos ali no verso 30, onde Caleb vem trazer uma defesa, então nós vemos aí no versículo 30, Caleb silenciou o povo para que escutassem o que ele diria sobre Moshe. Então ele disse: nós iremos definitivamente para cima, nós tomaremos posse da terra, pois nós certamente somos capazes de conquistá-la, certo? Então, nesse aspecto, uma das coisas, né, que Caleb trouxe à memória do povo foi exatamente a abertura do Mar Vermelho, o maná no deserto e as codornizes, certo? Então, Moshe, ele não trouxe para nós a abertura do Mar Vermelho, não trouxe para nós o maná do deserto, não trouxe para nós as codornizes, né? Não trouxe para nós. Então, assim como os 10 espiões, né, que representam muito bem na atualidade os profetas da fome, da febre amarela e companhia limitada, né, vem com a narrativa negativa, mas primeiro eles puxaram os ouvidos das pessoas para estarem atentos ao seu
ao seu relatório. Começaram com meias verdades, depois que chamaram a atenção, captaram a atenção do povo, aí eles vieram com a narrativa falsa. Caleb, ele começa a fazer o mesmo processo, para ver se consegue reverter esse processo negativo que os 10 espiões fez com o povo. Então ele começa a fazer o quê? Vocês esqueceram? Vamos lembrar, Moisés trouxe para nós a abertura do Mar Vermelho. Vocês lembram a passagem do Mar Vermelho? Ele também trouxe para nós o maná do deserto, que veio do céu. A preciosidade do maná. Ele também trouxe para nós as codornizes. Quando nós reclamamos de pão e carne, Moshe trouxe para nós pão e carne. Vocês recordem isso. Lembrem-se disso. Então o povo começou a prestar atenção também em Caleb. E ele então traz o seu relatório. Por isso Caleb silenciou o povo. Moshe pediu aos espiões para coletar informações sobre a terra e o povo que habitava nela, que foi exatamente o que eles relataram, né? Eles não ofereceram nenhuma opinião pessoal em seu relato quanto à viabilidade da missão. Por que então Caleb teve que silenciar o povo? Embora eles não tivessem ainda rejeitado a promessa de Deus, de que o povo entraria na terra, ao dizer que nós não conseguiremos enfrentar o povo, pois eles são mais fortes do que nós, Caleb, no entanto, detectou uma semente de rebelião dentro do relato aparentemente neutro dos espiões. Pois nas instruções de Moshe, aos espiões, ele lhes orientou, em primeiro lugar, avaliar o poder do inimigo. As pessoas que ali vivem são fortes ou fracas. Há poucas delas ou há muitas. Visto que conquistar a terra era sua preocupação imediata. Em segundo lugar, Moshe disse aos espiões que coletassem informações acerca da qualidade agrícola da terra, como é o solo. Ele é fértil, é estéril, de modo que o povo soubesse qual seria a sua recompensa após a conquista. Né? Vai conquistar o deserto? Não. Vai conquistar uma terra que mana leite e mel? Então pegue informações, como que é realmente o fruto, o solo, se ele é fértil ou não, etc. e tal, para que o povo tenha uma visão da recompensa que vão ter logo após a posse. Mas quando os espiões deram seu relato, eles inverteram esta ordem. Primeiro eles mencionaram a qualidade da terra. Lá jorra leite e mel. E somente então eles começaram a falar sobre o inimigo. O povo que vive na terra é extraordinariamente forte. Daí Caleb imediatamente sentiu que os espiões haviam corrompido suas propriedades. Moshe prefaciou o esforço, que é a conquista, antes da recompensa. Ou seja, se você quer ter recompensa, primeiro você tem que trabalhar, você tem que labutar para poder conquistar a recompensa. Mas os espiões estavam primeiramente interessados na recompensa. Por isso, eles enfatizaram a recompensa em primeiro lugar. Ao notar isso, Caleb imediatamente silenciou o povo, pois Caleb entendeu que focalizar na recompensa levaria o povo a calcular se valia a pena ou não o esforço, o que logo geraria uma rebelião. Como Caleb se protegeu da influência dos espiões, segundo os nossos mestres, né? Ele se prostrou diante dos túmulos dos patriarcas. Né? Enquanto Yehoshua teve a bênção de Moshe, Caleb, no caminho, ele passou pelo túmulo, né, a gruta de Marpelá dos patriarcas, e se prostrou diante do túmulo, né, buscando a presença divina através dos méritos, né, dos patriarcas. Né? Prostrar-se significa deitar-se com a cabeça no mesmo nível dos pés, representando a vontade da pessoa de servir a Deus, independente de ela compreender seus comandos ou não.
Foi por causa desta inquestionável dedicação que Caleb conseguiu priorizar o esforço acima da recompensa e resistir à trama dos espiões, os 10 espiões. Ou seja, quando você ouve realmente pelas sagradas letras, as sagradas escrituras, a Torá, o prostrar-se não é ajoelhar, é deitar no chão com a cara no pó e os pés e a cabeça ficam no mesmo nível. Isto é prostrar-se diante de Hashem, que significa o quê? Independe se a pessoa ela compreende os comandos ou não da vontade divina, mas ela age dessa forma porque ela se coloca plenamente à disposição de Hashem para o seu serviço. Esta que é a realidade do prostrar-se. Por isso que o judeu não se ajoelha, por isso também que o Beneinô não se ajoelha. Ou você fica em pé, ou você fica sentado, certo? Então, o prostrar-se é deitar completamente cabeça e pés no mesmo nível, que significa submissão completa à vontade de Hashem, ok? Nesse sentido, né, que nós vimos aí sobre as questões, né, de Caleb, né, de poder assim defender a terra, né? Nós temos aí nos versículos 32 e 33 do capítulo 13, eles fizeram um relatório sobre a terra que eles exploraram, contando aos filhos de Israel. A terra pela qual passamos a explorar é uma terra que consome seus habitantes. Todas as nações que nós vimos lá são homens enormes. Nós vimos Nefilim, gigantes ali, gigantes enormes, que bloqueavam o sol e eram descendentes dos Nefilim gigantes, Shamarrazai e Azael. Nós parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e assim éramos aos seus olhos, né? Estes gigantes, né, descendentes de Shamarrazai, né? Shamarrazai significa visão de desolação. Então, por isso que eles disseram, nós éramos como gafanhotos ou formigas diante deles. Azael, né, é um anjo poderoso, né? E Azazel, que você normalmente escuta, né, e já vimos outrora, Azazel não é um nome de anjo. O nome do anjo é Azael, certo? E Azazel é o nome do despenhadeiro, né? Um rochedo onde o bode expiatório era jogado ali naquele despenhadeiro, que é Azazel, o bode para Azazel, que é o bode para o despenhadeiro, o monte rochoso, né? Um abismo rochoso onde que o bode expiatório era ali jogado, ok? Quem eram os gigantes descendentes de gigantes, né? Então Rashi diz, os gigantes eram descendentes de Shamarrazai e Azael, que caíram dos céus na geração de Enosh. E Alkut Shimoni, quando a geração que foi posteriormente destruída pelo dilúvio, começou a adorar a ídolos, né? Isso infligiu Deus. Imediatamente os dois anjos, Shamarrazai e Azael, vieram diante de Deus e disseram, Mestre do universo, quando o Senhor criou o seu mundo, nós não lhe falamos o que é o homem para que o Senhor se lembre dele, como está escrito em Salmo, capítulo 8, verso 5. Deus disse, o que será do mundo? Eles disseram, Mestre do universo, ele será apropriado para nós, anjos. No caso, eles dois, né? O Shamarrazai e Azael. Deus disse, é revelado e conhecido a mim que se vocês vivessem na terra, a má inclinação dominaria vocês, e vocês seriam piores do que o homem. E eles disseram,
dê-nos permissão e nós viveremos entre as criaturas e o Senhor verá como santificaremos o seu nome. E Deus disse, então, desçam, então, e vivam entre eles. Imediatamente que eles desceram, caíram do céu, que é a expressão que é usada, né? Imediatamente eles se corromperam, como está escrito em Alkut Shimoni, Bereshit 44. Ou seja, mal eles colocaram o pé aqui no mundo, já se corromperam, né? Pá! Veja que não é fácil não, né? Por isso que muitas vezes o mundo capota, ele não anda, né? Não gira, né? Ele capota, né? Então tá aí. Então o argumento final de Caleb, tendo explicado como Caleb respondeu a todos os argumentos dos espiões, agora Arashi ficou com uma pergunta. O que Caleb quis acrescentar ao dizer, nós iremos definitivamente para cima? Caleb estava preocupado porque ele detectou desonestidade nas palavras dos 10 espiões. Assim, ele não tinha certeza de que tipo de argumento eles elaborariam a seguir. Portanto, segundo Rashi explica, Caleb concluiu com um argumento que refutaria qualquer coisa que os espiões pudessem dizer. Nós iremos definitivamente para cima, mesmo para os céus. Se Moshe nos disser, construam uma escada e subam para lá, nós teremos sucesso em qualquer coisa que ele disser. Com estas palavras, Caleb estava dizendo, qualquer que seja o argumento nacional que os espiões ofereçam agora, vocês devem saber que os poderes de Moshe não são limitados pela realidade racional, né? Então, esse foi o argumento que Caleb trouxe para tentar calar definitivamente a boca dos 10 espiões com seu relatório nefasto, negativo, e para que o povo pudesse reorganizar os seus pensamentos e sentimentos e voltar para aquilo que foi dito ali atrás. Ou seja, lembro que Moshe nos trouxe a abertura do Mar Vermelho, nos trouxe o maná do deserto, nos trouxe as codornizes. Por que ele fala sobre isso? Porque são fatos mais recentes. Ele não fala do Egito, porque para que o povo não tenha aquela questão Egito, Egito, Egito. Vamos voltar para o Egito, como eles disseram outras vezes. Então ele estava falando já algo fora do Egito, para as pessoas se conectarem realmente na palavra de redenção. Então, nesse sentido, sem sombra de dúvidas, Caleb estava tentando resgatar o povo para a redenção, que a saída do Egito era a redenção em direção à terra prometida, ok? Então essa era a tentativa de Caleb, né? Mas aí veio, né, realmente o contra-argumento dos espiões, né, dos 10 espiões negativos. Então a Torá, né, nos relata que eles replicaram, nós não podemos ir contra o povo, pois eles são mais fortes do que nós. Isso incomodou realmente Rashi nessa questão do argumento, uma vez que não parecia haver nenhuma resposta significativa aqui nos argumentos de Caleb. Ou seja, os argumentos de Caleb eram reais, verdadeiros, sólidos e inquestionáveis. Não tinha como fazer um contra-argumento àquilo que Caleb trouxe. Porém, olha aí o porém, tá vendo? No entanto, olha ele aí. Aqueles que vivem e sobrevivem de narrativas, eles vêm com contra-argumentos sem pé e sem cabeça. Ou seja, Caleb estava dizendo, se Moshe nos der a ordem de tomar a posse da terra, nós vamos conquistar. Por isso nós vamos para cima deles. E nós temos sim condições de conquistar a terra. Mas aí o pessoal das narrativas, né? Não, nós não temos condições de poder vencê-los porque eles são mais fortes do que nós. Já pensou se Israel
em 14 de maio de 1948 tivesse esse pensamento? Quando 7 nações se levantaram com fortes exércitos, carros de combate, armamento bom, armamento da hora, e a pequena nação que ressurgiu ali, né, foi decretado o Estado de Israel em 14 de maio de 1947 pela Assembleia da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, o brasileiro, e depois o prazo estipulado de 1 ano para que as coisas fossem estabelecidas e para que em 14 de maio de 1948, definitivamente, né, o Estado de Israel fosse solidificado e seja, a partir de então, governado pelos próprios judeus, certo? Então, quando eles tomam posse, né, na época quem estava na responsabilidade de guardar, né, a Jerusalém, a Terra Santa e Companhia Limitada, eram exatamente as forças militares da Grã-Bretanha, certo? E assim que foi passado o comando para as lideranças israelitas, né, o exército da Grã-Bretanha, que era para ficar mais alguns meses, né, simplesmente embarcou e foi embora. Se vire, não é mais problema nosso. Entendeu? E aí o que aconteceu? Com poucos soldados, com pouco armamento, mas o braço forte de Hashem mais uma vez se manifestou. E venceram 7 nações do Oriente Médio. O mesmo foi acontecendo através do tempo. Quando os inimigos se levantavam contra o povo judeu, Israel, o povo foi se defendendo, lutando, e a mão forte de Hashem foi trazendo a proteção, livramento, salvação e fazendo milagres acontecerem, que é o que está acontecendo até o presente momento. Entendeu? Essa é a realidade. Então nós estamos vendo aí realmente essa questão, né? Eles usaram o argumento que eles eram mais fortes, tinha gigantes, etc. e tal, né? E que não poderiam vencer aquele povo de forma alguma, né? Então, dessa forma, então, o relato, né? O relato final nefasto, negativo, cheio de narrativas mentirosas, etc. e tal, acabou fazendo com que o povo viesse a chorar e a se lamentar, né, com essa questão aí do relatório negativo que o povo trouxe, né? Então, nesse sentido, essa rebelião foi onde que Deus disse a Moshe que iria bater, né, com uma praga, e então ele eliminaria e faria de Moshe uma nova nação, né? Então Moshe, ele começa com seus argumentos diante de Hashem, dizendo para Hashem, se 3 pés de uma mesa não conseguiu se sustentar, imagine uma mesa com um único pé, também não vai conseguir sustentar. O que os nossos sábios trazem com esse relato? Se os 3 pés, os patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, se eles 3 não conseguiram manter o povo na fidelidade para com Hashem, ele, Moshe, um único pé, não iria conseguir também. Por isso, os 3 patriarcas, mais Moshe, formam então, vamos por assim dizer, dentro dessa analogia, né, 4 pés de uma mesa que sustenta a mesa, e essa mesa está presente até a data da atualidade. Ou seja, com os patriarcas e Moshe, a Torá tem permanecido, o povo judeu tem permanecido, e não tem como derrubar esta mesa, ou seja, não tem como vencer, destruir o povo judeu, certo? E dentro desses aspectos, temos aí a mão de Hashem sobre todas as coisas, sem sombra de dúvidas, ok? Então, nesse sentido, amados, nós vemos aí que, de fato, a confiança, o bitachon, na palavra de Hashem é fundamental para qualquer bênção, qualquer vitória, conquista, seja ela qual for,
obviamente dentro dos níveis da legalidade, ok? Da ética, moral e espiritualidade. Aí depois no capítulo 14, a partir do versículo 20, né, Deus perdoa através do pedido de Moshe, perdoa o povo, e aí então é decretado os 40 anos de perambulação pelo deserto. Então aquela geração, né, do deserto, ela vai perecer no deserto. Nós sabemos que mais de 3 milhões de judeus saíram do Egito. Então qual é aquela geração que está se referindo? Está se referindo aos 600 mil homens que foram contados da idade de 20 a 60 anos de idade. Durante os 40 anos, né, eles foram morrendo pelo deserto, né? Então esse foi o decreto, né, de 40 anos, e como eles disseram lá, né, que nós morreremos, né, Moshe nos trouxe aqui no deserto para morrermos no deserto. Então Hashem disse, que assim seja, vocês morrerão no deserto. Então esses 600 mil homens de 20 anos a 60 anos, né, que foram contados, eles acabam morrendo ali no deserto, ok? Então realmente né, eles lamentaram, né, começaram a lamentar sem razão, sem fundamento, né, e também disseram, né, com referência às suas crianças, né, ai, coitadinha de vocês, né, vocês vão morrer no deserto, vocês vão ficar peregrinando aí pelo deserto, vocês não vão ter futuro, não sei o que lá, etc. e tal, né. Então, vocês não entrarão na terra, dizendo aquela geração de 20 a 60 anos de idade, né? Dessa forma, então, foi a punição. Quanto às crianças pequenas, né? Capítulo 14, verso 31, as crianças pequenas e não as crianças de um modo geral, ao dizerem que nossas esposas e crianças pequenas serão aprisionadas. Quando uma criança pequena come pão, a maior parte dele vai para o chão, ao invés de ir para a sua boca. Como a Torá é nosso pão espiritual e nosso sustento, o significado mais profundo do argumento dos espiões foi: se nós entrarmos na terra e formos forçados a ganhar nosso sustento dentro da ordem natural, a maior parte da energia que poderíamos usar para estudar a Torá será jogada no chão. Muito pouco entrará em nossa boca. Ao que Deus respondeu: quanto às suas crianças pequenas, eu as trarei para lá. A vontade de Deus, o propósito da criação, é que um judeu não se isole do mundo, mas se engaje nele, permanecendo ao mesmo tempo afastado de suas influências negativas. Assim Deus respondeu: mesmo que apenas um pouco de Torá entre em suas bocas, que assim seja. Um judeu não pode se isolar, ele deve fazer uma morada para Deus neste mundo físico. Ou seja, não temos como ficar isolados, porque aí nós não vamos cumprir a tarefa, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Dentro desse aspecto, mesmo um pouco de Torá ainda fará um grande efeito positivo na vida das pessoas. E como palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, nós temos aí, né, no capítulo 15, versos 27 a 41, sobre recordar a fonte, onde Deus disse a Moshe, instruindo a dizer ao povo: quando vocês verem as franjas ou tzitzit, vão lembrar-se de todos os mandamentos de Deus e vão cumpri-los. Então o que nós temos no tzitzit? Primeiramente, o tzitzit, né, a palavra tzitzit, ele tem um valor numérico de 600. Né? Nós temos tzad 2 vezes, cada tzad tem um valor numérico 90, 90 com 90 é 180. Temos 2 yud, o yud tem um valor 10, 2 yud são 20. 180, 90 e 90, 180 com 20 dá 200. E depois nós temos no final, né, tzitzit. No final nós temos um tav. E o tav ele tem um valor numérico 400, né? Então nós temos aí tzitzit, valor numérico total 600. O tzitzit ele tem 8 fios. Então 600 mais 8 são 608. O tzitzit ele tem 5 nós, né? Então 608 mais 5 nós temos 613.
Ou seja, recordar a fonte. O que o nosso Rebbe está dizendo com base nisso? Que um judeu jamais pode esquecer a sua fonte. A sua fonte é a Torá, e a essência da Torá é o próprio Deus. Então, nesse sentido, o povo judeu não pode esquecer a sua fonte essencial. Nós, como Bnei Noach, não podemos esquecer a nossa fonte essencial, porque nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. E dentro da Torá, nós temos as 7 leis de Noach. Então, a Torá também pertence a nós, pertence ao Bnei Noach. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí exatamente essa questão. Não podemos esquecer a nossa origem, a nossa fonte essencial, que está no próprio Deus e na sua Torá. Ok? A Havidalá de hoje vai acontecer às 18h06. O Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem, muito produtiva, de forma ética, moral e espiritual, no serviço a Hashem. Shalom, shalom. Até lá.